dia a todos. Peço, por favor, que tomem seus assentos para que possamos dar início a mais um Conversando com quem faz a diferença. Gostaria de agradecer a presença de todos esta manhã. Gostaria de agradecer a presença do deputado Itamar Borges, aqui conosco mais uma vez. Vamos, então, agradecer a presença da senhora Márcia Kitts, presidente da BPW, Business Professional Women, nos prestigiando mais uma vez. Estávamos com saudade, Márcia. Gostaria de convocar, então, nossa mesa diretora desta manhã, presidente do Global Council of Sales Marketing, senhor Agostinho Turbian. Presidente da Desenvolve São Paulo, senhor Milton Luiz de Melo Santos. Nosso convidado especial desta manhã, mestre em agronomia, engenheiro agrônomo, senhor Chico Graziano. Senhor Itamar Borges, posso convidar o senhor a nos prestigiar nesta mesa desta manhã? Gostaria de convidar também, então, para nos prestigiar esta manhã, senhor Alcide Lopes Tapias, por favor. Obrigada, senhor Tapias. Bom, hoje nós vamos inverter um pouquinho o nosso conversando, porque o nosso palestrante especial vai nos deixar um pouquinho mais cedo, devido a uma viagem de trabalho. Então, nós vamos dar início à palestra logo agora, neste momento, e ao final faremos alguns agradecimentos, passaremos o vídeo do nosso patrocinador. Porém, não posso deixar de agradecer, logo de antemão, ao senhor Milton Luiz de Melo Santos, por nos proporcionar mais este evento, onde nós podemos compartilhar de conhecimento e networking. Então, dando início à nossa manhã com o senhor Chico Graziano. Por favor, senhor Chico, o microfone é todo seu. Bom dia a todos, a todas. Me perdoem, porque eu atrapalhei aqui um pouco a organização do evento, por um lapso meu. Eu tinha um compromisso agora à tarde e vou dar aulas em Curitiba esse final de semana. E eu me esqueci, das aulas eu não esqueço, mas do compromisso que eu tinha lá. E marquei aqui. Pra vocês verem como são as coisas. Ontem eu fui a Curitiba, voltei e vou para lá agora de novo. Vou ter que sair correndo. E eu trouxe meu filho, o André, que é arquiteto, que é empreendedor, que trabalha com jardins urbanos, paredes verticais, essas maluquices que esses arquitetos andam inventando por aí. E ele está aqui com um cronômetro e a hora que der o horário eu preciso sair. Eu estou muito satisfeito por estar aqui. Muitos que me conhecem de outros carnavais perguntam: Chico, onde que você está? Eu, primeira coisa, explico: olha, eu não estou em Roma, quem está em Roma é o meu primo, é o Zé. Porque acho que eu sumi, que eu estou lá na FAO, não sou eu. O que eu faço? Eu dou aulas. Eu nunca deixei de lecionar. A minha vida profissional inicial, como professor da Unesp, durante 16 anos, eu só dei aulas na vida. Depois vim para São Paulo fazer meu doutorado na Fundação Getúlio Vargas. Começou o governo do Montoro e eu acabei entrando na vida pública. Logo em seguida comecei a trabalhar com o presidente Fernando Henrique, na campanha do Senado dele. E até hoje, faz 30 anos, eu tenho estado ao lado do presidente e muitas vezes junto com ele acompanhando isso tudo que vocês estão acompanhando, da confusão da vida nacional, e perguntam para a gente: escuta, o que vai acontecer aí? Ninguém sabe, né?
nem o oráculo maior que é o presidente. Eu fico muito satisfeito de encontrar aqui o ministro Alcides Tapes, que é daquela época, é uma pessoa que eu prezo. Então, a vocês todos, meus agradecimentos por essa oportunidade. Eu quase que vou dar uma aula, porque este tema relacionado à economia agrária ou aos agronegócios dá uma certa impressão quase que a sociedade brasileira, com a crise da economia, descobriu a importância do agronegócio. Porque os economistas, em geral, nunca deram muita importância para a agricultura ou hoje para os agronegócios. E, em geral, tratam a agropecuária de forma preconceituosa, uma visão urbana sobre o campo. Isso sempre nos chateou. Nesse momento tão trágico da vida nacional, se não fosse agropecuária, o Brasil estava de 4. Aí sim que tinha, o Brasil quebrou, não quebrou por conta da agropecuária. Eu estive ao Paraná recentemente visitando as cooperativas do Paraná, fui a 8 municípios. Na média, o crescimento do ano passado para esse será, vamos dizer, no faturamento deles, no PIB de lá, 11%. 11%. Então, realmente... e vocês vejam os dados sobre geração de empregos, etc. Mas eu, que não posso me alongar, combinei de conversarmos sobre os desafios globais. Então eu vou procurar ser um pouco metódico para apresentar para vocês, como dizem os nossos meninos hoje. Quero apresentar o que está rolando. Eu não vim fazer nem proselitismo do agro, e muito menos falar de economia brasileira. Eu quero fazê-los entender alguma coisa sobre a agenda do agronegócio brasileiro e mundial. E essa agenda, ela está hoje sofrendo 3 desafios fundamentais, né? Quem trabalha no agro hoje, obviamente que os que não são do agro enfrentam os desafios semelhantes. Mas eu organizei aqui essa síntese da minha apresentação, enfim, das aulas que eu dou. As aulas que eu dou são no MBA da Fundação Getúlio Vargas. Eu sou professor de MBA, não sou da Fundação, só do MBA. Para depois eu conseguir terminar. Esses desafios, o primeiro deles é o avanço tecnológico. Tem sido simplesmente inacreditável. Eu vou detalhar algumas coisas mais à frente. O que está acontecendo e a rapidez com que está acontecendo. Isso é um problema. Quando a geração anterior praticava agricultura, você fazia as mesmas coisas durante muitos anos e de repente você dava um salto e você adotava um novo sistema. Hoje é muito rápido. O agricultor, quando ele acha que ele está up to date, ele já está vendo, se ele dá uma bobeira, ele já ficou para trás. Na pecuária, na agricultura, na floricultura, em qualquer ramo que você imaginar. Em todos os setores. Então, isso exige dos produtores rurais uma capacidade de absorção de conhecimento de tecnologia e de contato, né? Então, esse é o primeiro grande desafio. O segundo é o desafio, então, o que eu expressei aqui, o desafio tecnológico, o trator. Esse trator, ele é só um conceito, ele em 5 anos está em operação. Por enquanto ele é conceitual. Bobear do jeito que estamos indo será em 3 anos. Nós estaremos trabalhando tudo remotamente, tudo não, né? Esse gráfico mostra o sucesso global da agropecuária. Há neomalthusianos que dizem, né, a fome no mundo, o avanço tecnológico resolveu isso facilmente. Essa curva de produção versus população mostra, né? O segundo grande desafio, claro, é a globalização. Eu me lembro, naquela época que comecei a trabalhar com o Fernando Henrique, quando ele voltou de uma reunião da Europa, eu, muito jovem ainda, acompanhava, ele foi transmitir para os ligados a ele, sobre a discussão da globalização.
tirando os mais jovens aqui, que são alunos, não sabem disso, mas nós todos nos lembramos. Ficamos quanto? Uns 10 anos discutindo quem era contra e quem era a favor da globalização. E o PT era contra, o PSDB era a favor. Ficou no contra ou a favor. Quando, na verdade, o que nós descobrimos, e lá atrás eu havia aprendido isso com o presidente, era que... Como vai, Romeu? Prazer. Que a pergunta certa que nós devíamos ter feito não era ser contra ou a favor da globalização, era se você quer se globalizar ou se você quer ser globalizado. Porque globalização veio, não fez a menor diferença quem foi contra e quem é a favor, a diferença fez em quem se preparou para ela, né? E quem ficou reticente. Então, pegue o caso do algodão, foi terrível, o ministro sofreu com isso. O parque produtor aqui de tecidos e Americana sofrendo muito, entrando algodão de fora. Nossa, ninguém sabia direito como ia se resolver isso. Como é que foi resolvido essa questão? O algodão não mais é produzido em São Paulo e no Paraná. São Paulo e Paraná produzem quase nada de algodão, quase nada mesmo. O algodão hoje é produzido no Mato Grosso, no oeste da Bahia e em Goiás. Só que o algodão que é produzido lá no oeste da Bahia, no Mato Grosso e em Goiás, ele tem uma produção por área 3 vezes maior do que a que nós tínhamos no estado de São Paulo. Não estou falando em 30%, estou falando em 300%. E o algodão tem uma fibra longa excepcional. Então, como é que nós enfrentamos o problema da globalização nessa cadeia produtiva? Com produtividade e com qualidade. Não teve outro jeito. E aí, quem não seguiu a tendência, realmente se ferrou. Não teve jeito, né? Com a sustentabilidade, é o terceiro desafio. Então, o avanço tecnológico, a globalização, afetando as cadeias produtivas do agronegócio, agora a sustentabilidade. Pois muito bem, eu dou nas minhas aulas, eu faço a seguinte pergunta, porque o pessoal, mas poxa, Chico, essa coisa agora de meio ambiente, agora tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o que você acha que você não acha? Olha, a questão é a seguinte, eu pergunto para eles, vocês querem engolir ou vocês querem dominar a agenda? Porque que vai rolar, vai. Então, sustentabilidade é outra desses movimentos que são globais, inexoráveis, inevitáveis. Toda a civilização está dentro dessa agenda e o problema do Brasil aqui é o seguinte, vai ficar contra, vai perder. Ela se impõe. Requisitos variados ligados à chamada hoje agenda da sustentabilidade. Então, o grande desafio do agro hoje, nessa matéria, é dominar a agenda, é entender do que estamos falando. Quer dizer, sustentabilidade não é assunto de ambientalista, sustentabilidade é assunto de agricultor. Então é uma mudança completa de paradigma, né? Para você conseguir trabalhar com os conceitos e com os requisitos desta agenda, enfrentando esses desafios. E dá para fazer as coisas, esses desafios, eles são complementares. Dê uma olhada nesses gráficos. Nesse gráfico, que mostra em verde o aumento da produtividade no Brasil, da terra, e nos Estados Unidos em vermelho. É impressionante o que acontece. Este ganho de produtividade, ele está levando, eu coloco isso para os meus alunos, uma questão matemática resolvida. Hoje em dia, você não tem mais o problema entre produzir versus preservar, ou um ou outro. Hoje nós trocamos a equação, botou mais, nós temos condições de produzir e preservar ao mesmo tempo, né? Devido ao avanço tecnológico, eu vou falar um pouco mais disso. Esta figura mostra o seguinte, se nós este ano agora, colhemos a safra nossa, que foi um recorde de safra, em 95 milhões de hectares. Se nós fôssemos produzir com a tecnologia de 30 anos atrás, nós teríamos que colher 160 milhões de hectares para a mesma produção. Ou seja, nós economizamos, entre aspas, 95 milhões. Se não tivesse havido ganho de produtividade no campo, nós teríamos que ter aberto mais áreas. Em certo sentido, nós podemos dizer que nós economizamos florestas. Então, o avanço tecnológico, ele cria uma agenda própria positiva dentro do conceito da sustentabilidade. Bom, deixa eu mostrar um pouco melhor do que nós estamos falando. Então, dentro das questões tecnológicas,
Aonde estão, né, esses desafios de enfrentar? Vou dar alguns exemplos dentro dessa agenda. O primeiro é a economia de baixo carbono e, portanto, a inexorabilidade da agricultura de baixo carbono. O Milton, quando a gente conversou, eu no governo, ele já na Desenvolve, a agência criou uma linha de financiamento da economia verde. Economia verde era o conceito que a ONU estava trabalhando na década passada. E esse conceito da economia verde, ele hoje é substituído globalmente pelo conceito da economia de baixo carbono. O que impera é o baixo carbono. Então, no campo, o baixo carbono também é uma agenda prioritária. Nessa agenda de baixo carbono, fertilizantes químicos nitrogenados, ureia, por exemplo, são condenados. Porque as moléculas de óxido nitroso, que são derivados dos nitrogenados baseados no petróleo, têm um efeito de estufa dentro do aquecimento global de 300 vezes uma molécula de CO2. Então, o grande esforço dos laboratórios multinacionais hoje é como fertilizar plantas com nitrogênio sem utilizar derivados de petróleo, né? Isso terá que ser resolvido nos próximos 10 anos ou mais. A biotecnologia é a fronteira. Vai acontecer uma revolução nesse assunto, está acontecendo. Possivelmente, as multinacionais que trabalham com defensivos agrícolas, os famosos agrotóxicos, com uma mistura de tecnologia, incluindo as biotecnologias, modificações genéticas em insetos e organismos, e nas plantas, vão, possivelmente nos próximos 30, 50 anos, praticamente eliminar o uso de defensivos agrícolas no campo. Se eu estiver certo, será sensacional, né? Se eles estiverem certos, porque eles estão jogando tudo nisso, porque sabe que essa coisa de agrotóxico ninguém gosta, né? Essas são as smart farms, os ícones das novas formas de produzir no deserto. Produz-se no deserto da Austrália, produz-se no deserto da Tunísia, não precisa mais terra para produzir. E a água? A água é do mar. Porque dessalinizar a água hoje é bico, né? É barato, o custo energético é pequeno. Antes era muito complicado, agora tudo ficou mais simples. Essas fazendas produzem custos, o custo ainda um pouco é alto para montar, mas zero defensivos agrícolas, ciclos energéticos fechados, capta do sol, faz tudo. Quer dizer, então, a gente fica olhando isso e fala, nossa, o Brasil com não sei quantos milhões de hectares para ocupar, ainda pode ser que daqui 30, 50 anos vai sobrar terra no mundo. Não vai precisar de tanta terra para produzir. É meio maluco, não é? Hein, Tamar? Mas são as tendências. A nanotecnologia, então, ninguém sabe o que vai acontecer. Vai acontecer muita coisa. Nas membranas, estão testando produtos que já estão em campo para você distribuir esses produtos nos sucos de plantio, e esses produtos são armazenadores de água para enfrentar déficit hídrico que serão causados crescentemente pelo aquecimento global. Então, como é que se resolve déficit hídrico? Com nanotecnologia. Bota lá um farelinho, vamos dizer assim, e eles são higroscópicos, eles armazenam água e depois liberam para as plantas. Entre tantas coisas, né? Os conceitos da economia circular cada vez mais estão imperando. Não tem mais lixo. O conceito é aquilo que é lixo para um é matéria-prima para o outro. E aí você faz a integração dos ciclos produtivos. A China é o grande investidor do conceito da economia circular. Em distritos inteiros, né, montam complexos industriais produtivos de tal forma que a matéria-prima de um é o descarte da outra, e isso você faz a economia fechada. Porque aonde que nós vamos fazer com esse tanto lixo? O Brasil é um case na geração de lixo, né? Lixo eletrônico, simplesmente escandaloso o que acontece, e a nossa sociedade não está resolvendo isso. Talvez seja a pior das agendas, o pior atraso das agendas da sustentabilidade no mundo é a questão de resíduos sólidos no Brasil. Possivelmente vai se prorrogar de novo as leis. As leis são prorrogadas para dar mais tempo, para implantar o famoso processo da logística reversa. A indústria que produz tem que gerar soluções para retirar do mercado o resíduo que cria. O único setor que faz isso no Brasil é o de defensivos agrícolas.
94% das embalagens de defensivos agrícolas comercializadas na agropecuária é reciclado dentro do sistema. Chama o ciclo das embalagens vazias, coordenado pelas empresas produtoras, junto com as cooperativas. 94%. Nós somos campeões mundiais, acima da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, do Japão, de qualquer país, com logística reversa em embalagens de produtos agrotóxicos. Avançando, os novos sistemas hoje são chamados assim, integração lavoura, pecuária e florestas. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, produzir todas as coisas ao mesmo tempo, no mesmo ano. Hoje o Brasil já tem 5 milhões de hectares em integração lavoura, pecuária e floresta. Quer dizer, você colhe a soja, planta o milho, quando planta o milho já planta a semente do capim, quando tira o milho, o capim cresce e bota o gado. O gado come o capim, depois você passa o herbicida, volta na soja. E no meio disso você aproveitou os terrenos para plantar eucalipto, pinos e variedades tantas que estão chegando aí. E a fotografia é linda, mostra que o gado gosta de sombra, né? Fica num país tropical. E com o aquecimento global, essa tendência vai crescer. São as tendências. Todos querem rastrear a origem de alimentos, 100%. Então, ninguém mais vende hoje leite para Nestlé, se não seguir o protocolo Nestlé. Eles querem mapear, eles querem garantia na cadeia de suprimentos. Todo mundo está trabalhando nesse conceito, né? Que é o alimento saudável e a rastreabilidade. E ainda bem, né? O turismo agroecológico, aqui o homem do turismo, olha aí, parece que eu combinei com você. Isto é uma tendência, isso aqui é um sucesso total. Onde se implanta, vai bem. Eu conheço em vários lugares, aqui em São Paulo, nas montanhas do Espírito Santo. É incrível. Especialmente os bambambãs da cidade vão lá, passam um fim de semana, tirando leite de vaca, pegando pêssego, uma coisa, colhendo café, etc. Volta feliz da vida e deixa o dinheirinho lá pro agricultor. A alimentação saudável, que eu falei, é a tendência, e dentro do conceito da alimentação saudável, o must do momento é isso daqui. Ah, não, isso aqui é um must também, que são os novos alimentos, que são os insetos. Nós já estamos e vamos ampliar muito. Qual é a vantagem dos insetos na alimentação, professor Alcides? Eles têm 50% de proteína. A soja tem 14, 16, a carne de boi tem 20, enfim. O inseto tem 50. É proteína pura aquele bichinho lá. Então, provavelmente não vamos comer, se bem que pode ser que nós comemos sushi também, mas farinhas produzidas à base de fazendas de insetos. A gente acha meio louco isso, só que ninguém imaginava que nós fôssemos produzir camarão. Quando eu me formei, fazenda de camarão, o que é fazenda de camarão? Você está maluco? Hoje em dia as fazendas de camarões do Nordeste produzem 1 milhão de toneladas de camarão. Você vai comprar, chama camarão cinza, né? E barato. Eu estava dizendo, o must do momento é esse daqui. Esta é a maior rede de produtos orgânicos do mundo, a Whole Foods. Quem conhece os Estados Unidos já comprou, quem vai na Califórnia, eles dominam a Califórnia. E esta daqui é uma das big do mundo, a Amazon. E agora, o mês passado aconteceu isso. A Amazon comprou a Whole Foods. Deu a tendência, fixou a tendência. Se a Amazon comprou a Whole Foods, pensa o que eles estão pensando. Eles estão apostando em alimento orgânico. E eu já juntei meus filhos e falei, ô molecada, se a gente produzisse tomate orgânico, vocês comprariam? O que põe no mercado vende, o preço lá em cima. Então, a agricultura orgânica, que era uma coisa de bicho grilo, cabeludo, tinha que fumar maconha, etc., para produzir organicamente, hoje em dia orgânico, aí nessa, da Amazon. É a tendência, né? É incrível como realmente essas coisas estão nesses processos. Muito bem, eu quero terminar com essa pergunta, mas tudo depende da tecnologia? Não. A só tecnologia não resolve, é preciso de outras coisas para enfrentar os 3 desafios. Para enfrentar a globalização, para enfrentar o avanço tecnológico e para dominar a agenda da sustentabilidade, são os 3 desafios, é preciso mudanças, né? É preciso organização, é preciso ter atitudes distintas das atitudes convencionais. Quem ficar
que ficaram antigamente, todos vocês que conhecem, têm amigos que são agricultores, vocês com certeza os consideram chorões, porque eles são chorões. Ah, não está bom, está difícil, está sempre difícil. E está acontecendo essa revolução. E todos estão ganhando dinheiro e falam que não está bom. É um costume do agricultor. Ele é chorão. E ele fica lá, mas está ruim, agora o governo não fez isso. Que governo? O pessoal está indo para frente. Então, o agricultor chorão acabou o tempo dele. Vocês que estão aqui se preparando, os jovens aí da faculdade, da Cantareira. Agora é o seguinte, e assistência técnica, tem que levar a assistência técnica ao agricultor, fica esperto. Vai atrás. Os agricultores têm que ir atrás. E eles estão indo, mas não são todos. O novo censo agropecuário vai começar a ser feito agora. O último foi em 2007. Os governos do PT não ligam muito para as coisas importantes e sérias. Não fizeram o censo. Agora vai fazer. O Paulo Rabelo de Castro garantiu, escreveu hoje no Estado sobre o novo censo. No censo anterior, nós temos, tirando aquilo que é a rebotalha da coisa, nós temos 4 milhões de agricultores, produtores rurais no Brasil, pelo censo anterior. Vamos ver agora. Desses 4 milhões, 500 mil produzem 90%. Então, quem está fazendo essa revolução de joga o Brasil como um grande player internacional, alimentando, integração lavoura-pecuária, quem está fazendo tudo isso são 500 mil em 4 milhões. Esse é um desafio. Como botar mais gente na agenda, né? E quem não for atrás, não tem como. Então, essa proatividade, essa busca pelo conhecimento, esse saber fazer, é o que envolve hoje a todos. Então, empreendedorismo rural significa, para nós, significa essa mudança de atitudes para você vencer os desafios da agenda. Senão você não vai ficar no setor produzindo, no próprio setor. Então, são conceitos simples, antigos, mas são os que funcionam. E se me perguntarem, como me perguntam, bom, de tudo isso, qual é o maior dos desafios no agronegócio? Possivelmente não é só do agronegócio, mas no agronegócio com certeza, o maior dos desafios é isso daqui, é trocar de geração. A sucessão nas empresas não está sendo bem preparada. Os nossos líderes agropecuários já estão todos, como pegou hoje falar lá no Congresso, todos de cabeça branca. Então é preciso botar cabeça preta nisso. Os presidentes das grandes cooperativas estão nos mandos há 40 anos, 45 anos. Entendeu? Então, não é essa geração. Para enfrentar a sustentabilidade, para dar conta de cumprir a agenda corrida da tecnologia, né? E para enfrentar o mundo globalizado, não dá. Começa assim, você precisa saber inglês. E a geração minha não sabe inglês. Quem sabe inglês são os... Então, o grande desafio está sendo em como provocar essa renovação. Isso significa um gesto, em muitos casos, de desprendimento. Na agropecuária, nos agronegócios, parece-me que o trabalho de sucessão nos negócios é mais atrasado do que nos outros setores. Então os agricultores estão se envelhecendo e não têm filhos para tocar o negócio deles. Mas lá no Mato Grosso é diferente. É verdade. Por isso que o Mato Grosso hoje... Olha só, vou terminar falando isso. O Mato Grosso, na minha época de faculdade, o Mato Grosso para mim era lugar onde a gente ia pescar, onde tinha onça, mato e índio. O Mato Grosso. Hoje o Mato Grosso sozinho produz 25% da safra nacional. 25% da safra nacional é no Mato Grosso. Quem abriu o Mato Grosso? Foram os filhos do pessoal que saiu do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, foi mais para Goiás. O Mato Grosso tem pouco paulista lá. E foram lá abrir. Então, chegaram lá, já é outra mentalidade. Então, quando eu vou dar aulas, por exemplo, eu fui agora a Sinop. A semana passada eu fui dar aulas em Sinop. Sinop tem 150 mil habitantes já. Ela foi fundada em 1972, a cidade.
Então você vê lá, a turma, eles são incrivelmente distintos, eles são muito ligados. Você percebe essa mudança no comportamento, nas atitudes, eles são empreendedores. Eles estão, né? As regiões nossas são mais tradicionais, porque você acostumou lá, etc, tal. Então, este é o maior dos desafios para enfrentar o que vem vindo aí. Resultado final, nós vamos dar conta? Estamos dando, aos trancos e barrancos. Mas cá entre nós, para falar em trancos e barrancos, mais do que o Brasil inteiro não dá. Quer dizer, ter sucesso no Brasil de hoje é ser herói, não é? Os agricultores do Brasil estão quase sendo heróicos, porque fazer o que estão fazendo com os marcos regulatórios, com as definições de política do jeito que está, é quase um milagre. O que mostra o quê? O que mostra o potencial que nós temos, em termos de agropecuária. O Brasil ainda não é, mas se tornará nos próximos 10 anos o maior produtor mundial de alimentos. E nesse mesmo período, se tudo der certo e eu, com o meu idealismo, estiver certo também, o Brasil também se tornará a maior potência ambiental do planeta. Porque na agenda do baixo carbono, nas energias renováveis, na produção de alimentos saudáveis, etc., o Brasil vai vencer as outras agendas. Então nós vamos fazer as duas coisas. O Brasil será um grande produtor mundial de alimentos e eu, para isso, inventei um conceito. O Brasil será uma grande potência agroambiental. É a junção das duas coisas. Hoje já terminou esta chateação em cima de mim. Eu fui secretário de Agricultura e fui secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Um pé em cada canoa. E quando o Serra me nomeou para o Meio Ambiente, saiu na Folha de São Paulo. Serra nomeia um ruralista para o meio ambiente. E aí lá, fui trabalhar com isso daí. Então, eu vou fazer minhas conferências, vou dar minhas aulas, sempre um aluno pergunta: professor, eu tenho uma dúvida aqui, o senhor é ruralista ou o senhor é ambientalista? Eu não entendi direito. Eu falo, eu sou os dois. Que esta oposição é estúpida, é desnecessária, é retrógrada, é Brasil antigo. Ambientalista falar mal de agricultor é Brasil antigo. Então, nem ambientalista, nem ruralista, agroambientalista. Inventei um conceito, confesso que não pegou, ninguém me trata por isso. Obrigado, gente. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Sr. Chico. Bom, nós vamos conseguir aí uns 20 minutinhos de perguntas e respostas, então, como todos já perceberam, vão ter que ser bem rápidos, porque o Sr. Chico tem que sair pontualmente daqui. Então, peço que as perguntas hoje sejam mais rápidas possíveis e ao Sr. Chico também que as respostas sejam bem concisas para que ninguém perca a hora aqui. Agostinho? Ok. Então, uma saudação aqui do senhor deputado Itamar Borges, que precisa se retirar, então. Tudo bem. Pessoal, bom dia. Que privilégio estar aqui com todos vocês, com tantos amigos, né? Dos primeiros que chegaram ao Romeu, que foi um dos últimos a integrar aqui esse plenário, essa sala. O Agostinho, que promove esse momento, essa oportunidade, praticamente todas as semanas, mas com figuras que fazem realmente a diferença, como ele próprio coloca, e dá essa oportunidade a todos nós, ao mercado, a todos os gestores, a todos aqueles que vivem o nosso país e que querem um país cada vez melhor. Poder estar aqui com o nosso querido Alcides Tapas, que também é uma história que nos enobrece. O Milton, eu disse ali que estava conversando de pé de orelha com ele, o quanto eu admiro o trabalho dele, e ele realmente tem um trabalho fantástico, desde quando esteve
em Brasília, no exterior, nos grandes bancos, presidindo, e hoje aqui em São Paulo, inovando com a Desenvolve SP, parabéns. E vim aqui assistir essa fala do meu professor. Eu disse a ele, eu tenho um compromisso agora, às 10 horas, 9h30, marcado, sempre tem aquele atrasozinho, mas eu gosto de chegar antes, eu prefiro esperar do que ser esperado. Mas eu falei para ele que eu atrasaria lá, porque eu não podia perder essa oportunidade. O Chico foi meu chefe, aprendi muito com ele na Secretaria de Meio Ambiente, tive o privilégio de ir lá, por 2 anos, atuar com ele num dos programas mais importantes do Estado de São Paulo, que contribui com isso que ele disse, que o meio ambiente, ele é do agricultor e não do ambientalista, mais ou menos nesse conceito, onde você propõe e promove políticas públicas de meio ambiente, que é o programa Município Verde e Azul, que completa este ano 10 anos, um programa fantástico que mudou a vida dos municípios, o conceito de meio ambiente e levou para dentro das prefeituras e dos municípios política ambiental de uma forma correta. E também falávamos aqui que completa esse ano um outro programa quando ele foi secretário de Agricultura, que é o programa Melhor Caminho, um dos programas mais fantásticos para o agronegócio, para o escoamento da produção, para a conservação e recuperação de estradas rurais, de uma forma bem mais barata e que dá um resultado fantástico, que é o Programa de Recuperação de Estradas Rurais. Qual é o nome mesmo, Chico? Esse, mas tem um nome técnico, mas é o Programa Melhor Caminho, que é a recuperação das estradas. E completa este ano 20 anos, nós falamos isso. Melhor Caminho completa 20 anos. O Verde e Azul completa 10 anos. E o Chico é esse fenômeno que começou lá fora do país, lá em Jabuticabal, teve uma importante contribuição no governo Fernando Henrique Cardoso, grandes momentos, e agora coloca a sua experiência lá em Sinop, lá em Lucas do Rio Verde, aqui em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, por todo este estado, e por todo esse país, e até para o mundo, com esse conceito que é aquilo que tem de melhor. E encerra dizendo, vamos dar poder aos jovens, para que os jovens possam dar sequência e continuar, para que juntos a gente possa fortalecer aquilo que nós construímos. Parabéns, Chico, você é um craque, é uma honra estar aqui com você. Desculpa eu ter que me retirar, mas com certeza é um momento especial para todos nós. Obrigada, senhor deputado. Perguntas, levantem as mãos, por favor. Aqui, senhor Cruz, Thaís, por favor. Parabéns aí pela brilhante apresentação. Como é que você vê o aspecto da infraestrutura brasileira? Quer dizer, nos próximos 10 anos, você comentou aí que o Brasil se tornará o maior produtor. E como é que nós vamos escoar essa produção? Talvez... Volume aqui, Danilo, por alô. favor. Essa é sentida como a grande das deficiências, né? Porque não dá para os agricultores fazerem. Em alguns casos, os próprios agricultores ou as empresas estão se resolvendo nos seus gargalos de infraestrutura. Mas, obviamente, é a típica agenda que o poder público precisa se envolver, né? E está tudo atrasado. Está tudo atrasado, o escoamento para os portos do norte do Amazonas, o escoamento da safra do Nordeste para o porto do Nordeste. Agora, Paranaguá parece que deu uma bela de uma melhorada. Realmente está fazendo lá uma diferença. Então, nós vamos continuar sofrendo, tendo deseconomias, perde-se muita safra nas estradas. Essa visita que eu fiz às cooperativas do Paraná, eles estavam ali pensando o seguinte, porque eles precisam de uma ferrovia, não está dando mais. Então eles estavam pensando em se organizarem e conseguirem, por algum mecanismo jurídico, participar de alguma articulação com o governo, de tal forma que eles construíssem a ferrovia e eles pudessem captar recursos para isso. E os chineses têm dinheiro para pôr. Então, é além de PPP, sabe? Porque nós todos sabemos, nos próximos 10 anos, o governo não terá dinheiro para fazer nada dessas coisas. Então, com esse leilão que foi feito agora, mostra que tem capital disposto a investir. Então, se tudo der certo, e em 2018 nós tivemos uma boa solução
para o nosso país, isso vai ser resolvido também. Aqui, Thaís. Vai dar certo. Chico, parabéns. Danilo, volume aqui. Alô? Chico, parabéns, muito instigante tua aula. Eu escutei ontem de um grande publicitário, Nizam Guanais, uma frase que eu julguei emblemática. Vou repetir, ele falou em inglês. Ele falou que o agronegócio brasileiro é excelente no story doing e péssimo no storytelling. Acho que você exemplificou um pouquinho essa questão da dictomia, da pseudodictomia entre vamos dizer, a sustentabilidade e a produção. Eu queria que você comentasse um pouquinho o que falta para o setor amplo do agronegócio em comunicar melhor, vamos dizer, a sua força, a sua pujança, a sua sustentabilidade, seja aqui, seja lá fora. Nenhum de nós conseguiu explicar isso direito ainda. Quem mais se dedicou a isso foi o Roberto Rodrigues, que é conhecido. Nós não conseguimos entender. Há várias razões. Eu discuto isso nas minhas classes. Uma das razões só pode ser compreendida historicamente. O Brasil começou a realizar desmatamentos fortíssimos em uma época que a opinião pública global é contra desmatamento. E desmatou-se anteriormente. Se tivesse desmatado antes, não tinha problema. Está desmatando agora. Então, eu publiquei no meu Facebook, que eu sou facebookeiro, twitteiro, eu publiquei uma foto de Sinop no ano da sua abertura. Era uma clareira na floresta. Você conheceu? Aí, 3 pessoas entraram na minha time, no meu Facebook, dizendo, pena que devastaram a floresta. Aí você fica pensando, ele não entendeu nada. Fomos lá para isso. Se não tivesse tirado a floresta, obviamente o Mato Grosso continuaria sendo terra de índios, pescaria e onça. Só que o Brasil também não teria ido para frente. Quer dizer, então, o processo histórico brasileiro é atrasado. É tardio, como diria mais tecnicamente, em relação... E a opinião pública global, mundial, que influencia a opinião pública urbana, é muito influenciada pelos conceitos globais, né? Então, nos veem como devastadores. Então, é um problema. Coincidentemente, essa semana, eu fui procurado pela rede de TVs educativas do Brasil, que querem criar um programa para o agro, para enfrentar essa questão. Porque todos descobriram a importância do agro, agora a rede, que é capitaneada pela Fundação Padre Anchieta, a TV Cultura nossa aqui. Então nós estamos modelando um programa para o agro na TV Cultura, na rede educativa do Brasil. Sensacional, né? Não sei se isso vai fazer muita diferença, mas o fato é que há um problema de contar a nossa história, com certeza. Nós sofremos com isso, amarguras. Aqui. Chico, é sempre uma honra ouvir você, viu? Como eu lhe falei, é excepcional estar aqui. E na próxima década, com a PEC do teto, com todo esse enxugamento da máquina pública, a área da pesquisa agropecuária, representada pelas Embrapas e algumas empresas de extensão rural, como a exemplo de Santa Catarina, que tem a fortaleza da Epagre, com aquele espetáculo das cooperativas, a força do cooperativismo. O que você vê? Porque eu tenho andado pelas Embrapas, a Embrapa Gado de Corte, na Embrapa Semiárido em Petrolina, na Embrapa Aves e Suínos em Concórdia, e eu tenho visto assim, uma falta de recursos para pesquisas extremamente importantes sendo fracionadas e algumas até colocadas em escanteio por falta de viabilidade econômica de dar prosseguimento. Então, para a próxima década, com toda essa herança maldita que foi deixada pelo PT, qual a sua análise para a área da pesquisa e extensão rural? É uma equação muito difícil, francamente falando. E no meu modo de ver as coisas, e nosso, em geral, não é o dinheiro que falta. Se botar muito dinheiro, provavelmente não vai dar resultado. Está faltando encontrar o que fazer. A Embrapa também é uma entidade de cabelos brancos. As entidades de pesquisa ficaram envelhecidas. Todas elas estão na faixa dos 40 anos para cima. Então, naquele momento anterior, se não fosse a Embrapa, não teria acontecido essa revolução. Agora que aconteceu,
Qual é o papel da Embrapa? Qual é a nova Embrapa? O que pesquisar? Porque a iniciativa privada faz pesquisa antes. Quando eu fui secretário da Agricultura, são 20 anos, eu aprendi muito essa equação. Antes, há 40 anos, quem produzia sementes no estado de São Paulo era a Secretaria da Agricultura. Onde os agricultores compravam sementes era no posto de semente da Secretaria da Agricultura. Depois, obviamente, os empresários foram entrando no setor, tudo foi evoluindo e começaram a produzir sementes. Então, o pessoal não comprava mais a semente. A área de sementes da Secretaria da Agricultura, quando eu assumi, era moribunda. E eles ficavam, e era um monte de gente, porque o setor público tem isso. Então, ninguém sabia o que fazer com a área de sementes, porque as nossas sementes do poder público não competiam com as sementes produzidas pelas empresas sementeiras, assim chamadas, porque elas são muito mais revoltadas, elas começaram a lançar novas variedades, novos cultivares, com muito maior rapidez, própria da iniciativa privada. Então, o poder público tem que ir mudando a sua função. Sem a semente da Secretaria da Agricultura, nos anos 50 e 60, São Paulo não teria sido o que foi. Mas logo nos anos 70 para 80, já não precisava mais produzir semente, precisava fazer outras coisas, e hoje outras ainda. Então, pense só, no mundo que muda tão rapidamente do ponto de vista tecnológico, as estruturas públicas que são lerdas pelo modelo brasileiro de gestão, como é que se viram? É um problema, ninguém sabe como resolver. Me desculpe a franqueza. Agostinho, se você conseguir fazer sua pergunta em 1 minuto e o Chico responder em 2, dá tempo. Muito obrigado, Tatiana. Então, mas foi ele que me disse isso, seu Chico. Chico, não é uma pergunta, é uma provocação. Você falou em agroambientalista, que é um tema superlativo. Mas eu vou fazer uma brincadeira com você para uma resposta como você se sentir confortável. Agroambientalista e usineiro. Você não falou dos usineiros no processo. Como é que está dentro, inserido no processo moderno da agricultura que você mostrou, os usineiros? Os usineiros são o case de sustentabilidade no agro. São os top de linha, são os melhores que existem. Não sei se vocês esperavam essa resposta, porque em geral o pessoal tende a pensar o contrário, eles são os piores, eles são os melhores. Os usineiros hoje preservam 100% das suas matas ciliares no estado de São Paulo, com certeza. Os pecuaristas não. O pecuarista ainda é bem pior. Por que os usineiros passaram a 100% das suas matas ciliares? Os satélites estão lendo essas matas ciliares, são aquelas que margeiam os córregos. A legislação ambiental obriga, mas ninguém respeitava direito. Aí, tudo mudando, que ótimo. Quando chegou a colheita mecânica da cana, e São Paulo já colhe a cana 98% mecanicamente, as colhedeiras, ministro, elas são grandonas, elas vão indo perto do brejo, elas vão indo lá, para antes, porque senão atola. Então, a colheita mecânica ajudou a preservar a mata ciliar. E por que não pôr mais fogo no canavial? É proibido pôr fogo agora. Então, não queima as matas ciliares. Então, você veja como o mundo está a favor. Por exemplo, o consumo de água por tonelada de cana moída e processada nas indústrias do setor sucroalcooleiro era de 1.500 litros por tonelada e hoje é de 900. Então, eles fizeram economia de recursos hídricos também. Então, esta agenda do agroambiental, da sustentabilidade, ela está sendo vencida. Isso é sensacional. Mas ninguém sabe. Todo mundo acha que nós somos ainda capial. É incrível. O Brasil precisa ser confrontado com essa realidade fantástica. E os pequenininhos, o que fazem lá, aqueles pequenininhos, o nosso problema está lá. Como garantir cidadania para esses pequenininhos nesse mundo tecnológico, competitivo, globalizado e sustentável? Aí está o nosso drama. Muito obrigada, Sr. Chico. Conseguimos! Deu tempo, estamos no tempo? Então vamos lá. Antes então do Sr. Igor, gostaríamos de lhe entregar um diploma em agradecimento pela sua belíssima palestra, por ter voltado de Curitiba, mesmo tendo que ir agora novamente. Então gostaria de chamar, por favor, o Sr.
o senhor Cruz para vir aqui nos entregar o diploma. Vou pedir para que a mesa diretora, o senhor Cruz e o senhor Marcelo Ramos, por favor, para entregar o diploma ali à nossa direita, para fazermos a foto oficial juntamente com a mesa diretora. Se pudermos ir um pouquinho mais à direita. Senhor Chico, dentro da sua epígrafe Poder aos Jovens, eu gostaria também de pedir que os alunos que vieram lhe prestigiar da Faculdade Cantareira tirassem também uma foto oficial com o senhor. E após a foto com os alunos, gostaria de chamar também a senhora Ana Heitor de Mendonça, juntamente com o senhor Paulo Adib Casseb, ex-presidente do Tribunal de Justiça Militar, que também veio nos prestigiar. Bom, enquanto o senhor Chico se despede, eu gostaria de chamar ao púlpito nosso patrocinador, o senhor Milton Luiz de Melo Santos, que eu tenho certeza que tem algumas histórias interessantes para nos contar, que acabou de voltar da China. Antes do senhor Milton contar a história, eu posso passar um vídeo aqui da Desenvolve? Qual o futuro que você quer para a sua empresa? Para a cidade onde mora? O mundo está mudando rapidamente. Os novos tempos exigem novas atitudes e novas soluções. Acompanhar essa evolução é fundamental para aproveitar todas as oportunidades. Neste cenário cada vez mais conectado e competitivo, o planejamento e a boa gestão fazem a diferença entre o sucesso e o fracasso. As cidades inteligentes e as empresas inovadoras são construídas com integração, propósito e percepção das mudanças à sua volta. Essa nova realidade está modificando as relações e a forma com que as pessoas interagem com o futuro. Moderna, sólida, preparada para apoiar os gestores visionários, a Desenvolve SP é uma instituição do governo do estado de São Paulo que oferece as soluções de crédito sustentável ideais para cada fase do projeto. Invista no novo, reinvente seu negócio, modernize sua gestão. Queremos conhecer o seu projeto e transformar a sua história em um case de sucesso. Desenvolve SP, Agência do Desenvolvimento Paulista, Governo do Estado de São Paulo. Muito bem. Muito obrigado. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. É uma satisfação, um prazer muito grande a Desenvolve São Paulo patrocinar um evento como esse com a presença do nosso professor Chico Graziano. Chico, eu tive o prazer, a honra de partilhar com ele durante a gestão como secretário do Meio Ambiente no governo Zé Serra, quando nós então criamos, como ele até mencionou aqui, uma linha de financiamento chamada Economia Verde. Foi a primeira instituição financeira de fomento a criar uma linha de financiamento com esse foco, com esse objetivo de apoiar projetos que tenham impacto social e ambiental de relevância para a comunidade. Então, eu tenho realmente uma alegria muito grande em ter partilhado aí com o Chico essa grande experiência. Queria também fazer menção aqui, antes de falar rapidamente sobre o tema que o Agostinho me pediu, fazer menção aqui ao professor, meu amigo Alcides Lopes Tapes, ex-presidente do Bradesco, da FEBRABAN, ministro da Indústria e Comércio durante um bom tempo. Eu também tive o prazer, a honra de compartilhar com ele alguns momentos durante a nossa carreira profissional e ver o quanto é um profissional de extrema relevância para o nosso país e prestou serviços realmente muito importantes para a nossa economia e para o nosso país. Então, me sinto lisonjeado em tê-lo aqui nessa manhã. Muito obrigado, Tapes. Olha, eu fiz uma viagem à China agora, recentemente. E aí o Agostinho falou, puxa, Milton, você podia falar um pouco sobre essa sua viagem, como que você viu,
e qual a importância dela no contexto das atividades que eu desenvolvo à frente da Desenvolve São Paulo. Na verdade, a ideia de ir para a China surgiu justamente de uma empresa chinesa que, buscando entrar no Brasil, e vocês sabem que hoje tem várias empresas chinesas que já estão atuando em diversos setores da nossa economia, principalmente no setor de geração de energia, mais recentemente no setor financeiro, com a aquisição de participação societária em algumas instituições relevantes, né? E essa empresa, ela identificou a Desenvolve São Paulo como um veículo, um canal, já que é uma instituição financeira oficial, relevante para que ela pudesse, então, discutir a possibilidade de ingressar no Estado através de uma instituição que tem o selo oficial de um governo. E também pelo fato de que nós, na Desenvolve São Paulo, temos feito projetos, temos apoiado projetos com financiamento para infraestrutura, para atendimento às necessidades dos municípios paulistas, principalmente em setores como, por exemplo, coleta e tratamento de resíduos sólidos, o famoso lixo, né? Onde, nesse caso, a ideia é sempre financiar todo o projeto e, ao final, gerar uma planta que possa produzir energia a partir da queima dos resíduos sólidos ou do próprio gás resultante da fermentação da matéria orgânica. São projetos que têm importância para a melhoria da qualidade de vida da população dos diversos municípios paulistas. Ou então, por exemplo, iluminação pública. Vocês sabem que desde 2014, 2015, os municípios, por força até de uma determinação constitucional e a partir da regulamentação expedida pela ANEEL, os municípios são obrigados agora a tomar conta e administrar toda a estrutura da iluminação pública que foi repassada pelas concessionárias de energia. Ou então, por exemplo, o próprio projeto associado à captação e tratamento de esgoto ou à geração de energias fotovoltaicas. Então, como nós estamos trabalhando com esses temas, financiando, esta empresa, que é uma das maiores da China e que já atua também nesse segmento, ela entendeu que seria interessante conversar com a Desenvolve São Paulo. E para isso, então, eu fui à China com um assessor meu, né, para discutir esse tema. E o que é importante é que a China, ela como integra os BRICS, né, os países que compõem essa sigla, a China, ela hoje, quer dizer, o último PIB dela, que é de 2016, já aponta 11,2 trilhões de dólares, enquanto o PIB americano, no ano passado, foi de 18,6 trilhões de dólares. A China, com crescimento de 6,5% a 6,7%, 6,8% ao ano, ela vai ultrapassar os Estados Unidos dentro dos próximos anos em termos de PIB. Será a maior economia do planeta em termos de PIB. E os outros países que integram os BRICS, como é o caso da Índia, que já passou o Brasil no PIB, com 2,3 trilhões de dólares. O Brasil, no ano passado, a taxa de câmbio médio, o nosso PIB foi de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. A Rússia com 1 trilhão e 300 bilhões. E a África do Sul, que foi o último país a ingressar nos BRICS, com 300 milhões de dólares. Esse é o conjunto de países que integram, portanto, os BRICS, e que nós, nas conversas que tivemos lá na China, procuramos justamente inserir o Brasil nessa discussão com os chineses dessa empresa, para que ficasse bem claro como que está hoje a estratégia de desenvolvimento do nosso país, apesar, todo mundo sabe aqui, do clima político que estamos vivendo, que parece que é um pesadelo que não se encerra. Mas, mesmo assim, os chineses eles mostraram um interesse muito grande. E eu queria falar para vocês uma coisa que me impressionou muito e que deixa a gente, nós brasileiros, cidadãos que queremos o bem do nosso país, me impressionou muito o fato de que Beijing, que é a capital onde eu estive, é uma cidade que tem 11 milhões de habitantes, como São Paulo, cidade com 12 milhões, né? Mas é uma cidade que, quando você pega toda a região metropolitana, ela vai a mais de 40 milhões de habitantes, e eu não vi nas ruas, Tapas, um morador de rua. Nós aqui temos uma população de moradores de rua de 20 mil pessoas.
20 mil pessoas moram nas ruas aqui na cidade de São Paulo. Lá eu não vi um morador de rua. E aí comecei a investigar isso nas minhas conversas com o pessoal, e uma das coisas que me chamou a atenção é exatamente o fato de que lá, não é que eu vá defender o regime deles, mas lá eles têm o Partido Comunista Chinês, que é quem define toda a estratégia do governo. É o partido que define a estratégia, define as metas, estabelece as diretrizes, e o presidente, que é escolhido pelo colégio de membros do partido, são 300, o presidente é que vai executar todas essas diretrizes e buscar cumprir as metas. E o Xi Jinping, que é o presidente atual, em 2012 foi o último congresso do Partido Comunista Chinês, em novembro de 2012. O Xi Jinping era presidente do partido, foi eleito pelo colégio para ser o presidente da China. Ele então assumiu em dezembro de 2012, e naquele congresso, que foi o 18º congresso, se definiram então todas as metas da inserção da China nesse mundo globalizado. Então a China, ela vem a uma velocidade nesses últimos 5 anos extremamente elevada, no sentido de inserir o país na comunidade mundial, dando exemplos da globalização, inclusive, de certa forma, se contrapondo um pouco ao que os países modernos, os países da Europa, até os Estados Unidos mais recentemente, vêm colocando quase que numa tendência de antiglobalização, de fechar as suas economias, fechar as fronteiras, e a China, pelo contrário, abrindo as suas fronteiras e procurando mostrar que um dos grandes problemas que um país tem que resolver é justamente tirar aquela população que está abaixo da linha da pobreza. E aí, nesse congresso que ocorreu em novembro de 2012, eles definiram então o que fazer com uma grande parte da população chinesa que vivia abaixo da linha da pobreza. Para vocês terem uma ideia, naquelas comunidades rurais pobres, a renda per capita anual do chinês era de 1.000 yuans, que convertida a taxa de câmbio para o real, dava R$500. Então o cidadão tinha uma renda per capita anual de R$500. Imagina, essa é a linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza. E o que eles fizeram foi montar um programa de combate à pobreza, mas não uma retórica como a gente viu aqui nos anos do governo do Partido dos Trabalhadores, e sim com um projeto de identificação dos problemas nos diversos distritos, onde eles, a partir daí, eles montaram, para vocês terem uma ideia, eu anotei esses números, porque obviamente não dá para guardar isso de cor, mas eles criaram mais de 800 mil equipes. Claro que é uma população de 1 trilhão e 500 bilhões, 1 bilhão e 500 milhões, aliás, de habitantes, mas eles criaram 800 mil equipes, que foram, então, isso tudo definido pelo Partido Comunista, que foram, então, mapear todos os distritos mais pobres, e a partir desse mapeamento e a identificação, Virgílio, da vocação dessas zonas rurais, eles, então, estabeleceram um programa de atuação tópico em cada uma dessas zonas, com recursos em que o governo chinês colocou, nesses 5 anos do 18º Congresso do Partido Comunista Chinês, ele colocou o equivalente a 100 bilhões de reais para apoiar essas comunidades pobres, essas comunidades carentes, e de maneira que eles tiraram, só para você ter uma ideia, eu achei esse dado muito interessante, eles tiraram 55,6 milhões de pessoas da linha da pobreza. Levantaram, então, essas pessoas, que correspondem a mais ou menos 80% da população da França, eles tiraram abaixo da linha da pobreza, e a renda per capita anual, nesses 5 anos, ela passou dos R$500, na nossa moeda, para aproximadamente
R$ 2.600 por ano. Melhorou como? Com programas do governo de forma orientada, com equipes que foram nesses locais. Obviamente isso só se faz com um partido forte, em que há uma determinação governamental e as pessoas sabem que tem que ser cumprido aquilo que é estabelecido pelo governo. E dessa maneira, então, eu cito para vocês esse exemplo, porque eles estão gradativamente erradicando a miséria que se encontrava no interior da China. Nesse meio tempo, viu, Cruz, só nos últimos 20 anos, eles já tiraram abaixo da linha da pobreza mais de 180 milhões de pessoas. É esse contingente de pessoas que tem migrado gradativamente para os grandes centros, mas aí com todo um processo de orientação educacional de acordo com a vocação, com todo o apoio das empresas privadas e principalmente com políticas objetivas visando melhorar a qualidade de vida das pessoas que ainda remanescem no interior. Então, o turismo rural, a criação, inclusive, de lojas online, para você ter uma ideia, lojas online para vender os produtos agrícolas, como mel e outras coisas mais, eles criaram para poder, de certa forma, reter essas pessoas no campo, porém com dignidade, com qualidade de vida, à medida que essas pessoas passaram a ter uma renda melhor. E a partir desse momento, então, o investimento forte, que me deixou espantado, Agostinho, o investimento forte na educação. Então, a China, para vocês terem uma ideia, eu conversando com o vice-ministro da Educação, que tive a oportunidade também, a China, ela, no ranking das 200 melhores universidades do mundo, onde obviamente a gente tem uma predominância das universidades americanas e inglesas e obviamente algumas da França e Alemanha, 200 melhores universidades, o Brasil não tem nenhuma, nem a USP, que é a melhor universidade, não entra nesse ranking. No entanto, a China tem, não é uma, nem duas, não, tem 12. 12 universidades estão no ranking das 200 melhores universidades do mundo. Isso a China fez em 20 anos. Em 20 anos. Nós, em 20 anos, o que é que nós fizemos? O que é que nós fizemos em 20 anos? Nada. Então, nós estamos ficando para trás a uma velocidade estupenda. Não é à toa, como eu disse para vocês, o nosso PIB está retroagindo a 2009, 2008. Se pegarmos a preços reais, a preços constantes, nós retroagimos, enquanto esses países estão investindo de uma forma orientada, de uma forma objetiva, no que diz respeito à educação e o combate à pobreza, à erradicação da pobreza. Então, olhando para esse aspecto, é que eu me convenci, nessa viagem também, que de fato, se nós brasileiros queremos bem ao nosso país, queremos ficar no nosso país, se nós realmente não nos movimentarmos, nos mobilizarmos para defender esses valores que são tão caros a uma sociedade, nós vamos estar deixando um legado muito ruim para os nossos filhos e os nossos netos. E aí, nesse contexto da minha viagem, então, começamos a discutir com essa empresa chinesa a possibilidade deles, então, abrir uma linha de financiamento para Desenvolve São Paulo, mas fundamentalmente para a gente financiar projetos de infraestrutura no interior do Estado. Que o meu objetivo é, através de uma instituição como a Agência de Fomento, buscar, identificar e estruturar políticas de financiamento que possam, de fato, afetar positivamente a vida das pessoas com projetos que gerem emprego de qualidade e, obviamente, renda. E aí, então, negociamos, depois de muitas idas e vindas, não é fácil, afinal de contas, a gente tinha lá os chineses que não falam, esses, pelo menos já da nossa geração, não falam inglês, mas tinha, obviamente, intérprete lá, falando inglês e algumas vezes a gente falando português também, mas nós conseguimos avançar nesse processo e chegamos, então, aí ao final, na sexta-feira, da negociação, onde eles se comprometeram e assinamos, então, o primeiro passo de um casamento, né, que tem toda uma liturgia. Nós assinamos um chamado Memorando de Entendimento, onde nesse memorando a empresa CNEC, que é a China National Engineer Electric Company, é uma companhia de engenharia e eletricidade que está presente na Ásia toda, na Rússia,
parte da Europa, um pouco no Oriente Médio e agora está migrando aqui para a América do Sul. Assinamos então um contrato de $1 bilhão. Quando eu falei para eles, que eles me perguntaram aquela coisa toda, e eu falei meio tímido, falei até baixo, né, 1 bilhão, com vergonha, os caras vão me dar uma bronca danada. Foi uma decepção, porque eles imaginavam que eu ia estar colocando $10 bilhões. Depois eu fui saber, através do intérprete, que eles imaginavam que eu pedisse uma linha de $10 bilhões, porque os números deles são gigantescos, né? E eu falei com a vergonha, com medo danado, $1 bilhão, e eles, não, $1 bilhão, tá, isso não tem problema nenhum, não. Para quando? Quando é que a gente começa, né? Então, assinamos esse contrato. Eu acho que tem aqui algumas fotos aqui com o presidente. Eles colocaram lá em cima, cerimônia de assinatura o chinês, ele para assinar esses documentos, ele pela própria sistemática deles, tem que identificar projeto, não é um memorando aberto. Então, eles me pediram, como nós falamos muito em plantas fotovoltaicas, que o estado de São Paulo, para talvez uma parte de vocês que não conhecem, tem no mapa do Brasil, no mapa chamado de insolação, o estado de São Paulo tem um dos melhores índices de insolação do país. Então, significa dizer que aqui é muito mais apropriado a gente instalar plantas geradoras de energia fotovoltaica do que em outras regiões. Então, nós temos um levantamento com a Secretaria de Energia, do secretário João Carlos Meirelles, onde se identifica essas áreas e temos sentido cada vez mais uma demanda, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, porque na China eles já constroem plantas fotovoltaicas numa escala gigantesca, né? Então, nós assinamos com a SENEC esse memorando, e aí então eles colocaram 50 megawatts, um projeto de planta fotovoltaica. Mas quando eu falei para eles que eu não posso financiar sozinho um projeto dessa magnitude, porque ultrapassem muito a questão da minha capacidade de financiar face ao risco da operação, e eu poderia financiar várias plantas que, somada, poderiam até dar mais do que 100 megawatts, né? Esse não tem problema nenhum. O que você trouxer, nós estamos prontos para aportar. Só que o chinês não é bobo, ele é vivo. Ele não quer dar só o dinheiro para a gente, ele quer também vir com serviço e vir com toda a parte de engenharia e de equipamentos. Então, no processo que nós negociamos, consta exatamente esse ponto, ou seja, eles abrem uma linha de financiamento a uma taxa de juros que lá na China é baixa, é uma taxa de mais ou menos 1,2% ao ano, porque às vezes o dinheiro lá está até a taxas negativas. Então, 1,2% ao ano. Nós ainda vamos negociar, Agostinho, essa operação com o Banco de Desenvolvimento da China, porque a relação da Desenvolve São Paulo, por ser uma instituição financeira, não pode se dar com uma empresa. Uma empresa não pode colocar recursos na Desenvolve São Paulo. Um banco, sim. Isso de acordo com as regras do Banco Central. Então, nós vamos fazer ainda um contrato com o Banco de Desenvolvimento da China, que ele é que vai repassar os recursos doados, não emprestados pela SENEC, para que nós aqui possamos financiar para os interessados em reais. Então, a taxa de juros que eu vou emprestar para projetos de energia fotovoltaica ou captação, tratamento de lixo, esgoto, iluminação pública, tem que ser uma taxa de juros no final que seja, no máximo, equivalente à taxa de juros que eu consigo tomar no BNDES. Porque o BNDES tem dinheiro, eu posso tomar no BNDES sem problema nenhum, e hoje a taxa de juros que o BNDES oferece para a gente está girando em torno aí dos seus 10%, 11%, depende da modalidade. Então, ou seja, 1,2% de taxa de juros em dólar lá, aqui no máximo eu teria que estar com 10% a 11% para que essa operação ela seja então competitiva. E aí então nós fechamos, assinamos esse memorando, isso foi agora sábado passado, não é? Esta semana eu já estou com a minha equipe, hoje mesmo à tarde eu tenho reunião às 3 horas com secretários de energia, para que nós possamos então identificar o mais rápido possível quais são os projetos que já estão no chamado pipeline da secretaria, chamar os empresários, começar a conversar, porque eu tenho agora o dever de casa, que é de mandar para a China esses projetos, a localização,
a capacidade, a potência dessas usinas, estimar os valores e a partir daí então a gente dá prosseguimento a esse memorando que vira então um contrato de operação onde a gente vai ter os recursos para financiar projetos que têm impacto, como eu disse a vocês, sobre o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado de São Paulo. Eu acho que esse é um papel relevante que uma instituição financeira de fomento tem pela frente, o BNDES como nosso banco máter do sistema, né? Mas as agências de fomento, elas têm um papel muito importante no desenvolvimento da economia dos estados e principalmente do país como um todo. Eu acho que essa viagem, ela teve um final feliz na medida em que a gente conseguiu abrir um canal com a China para que tenhamos então recursos em condições mais apropriadas e dessa maneira atenuar um pouco a escassez de recursos que estamos vivenciando proveniente do governo. O governo, como o Chico falou, não tem, e é verdade, nem o governo federal, nem estadual, e muito menos os municípios, capacidade de investimento. A única alternativa que nós temos, e temos que trabalhar fortemente nisso, é criar e trabalhar fortemente em modelos que visem estimular as parcerias público-privadas ou então os projetos com concessões, que é o que nós estamos fazendo atualmente, buscando estimular os municípios para que formem consórcios e, através desses consórcios, a gente consiga financiar o privado que vai disputar, então, os leilões, aí, as concessões ou PPPs. Então, era um pouco isso que eu queria dar para vocês, essa informação, e dizer que realmente voltei muito mais estimulado a ajudar e trabalhar pelo nosso Estado de São Paulo e pelo Brasil. Muito obrigado. Coloca o vídeo, Danilo, só um trechinho do vídeo da China. Esse é o vídeo? Ah, esse é o vídeo. Tem som? Estava comigo também aqui nessa solenidade o professor René Yang, aqui, que ele é reitor da universidade na Califórnia, é chinês e migrou para os Estados Unidos quando ele tinha 17, 18 anos de idade. E ele, inclusive, se viu no Vietnã, ele serviu as Forças Armadas do Vietnã. Ele foi quem foi o nosso intérprete, ele falou obviamente chinês e inglês, né? E foi importante porque ele quer fazer um intercâmbio da universidade que ele criou em Suzhou, não é Suzhou, não é Suzhou, é uma universidade moderníssima que ele criou, com o apoio naturalmente do governo, e ele quer fazer um intercâmbio com a USP. Me pediu para ver se eu fazia a aproximação, porque ele quer receber alunos brasileiros lá na universidade, o governo paga a bolsa para estudarem lá na China e também trazer da China para cá. Então veja o quanto a China está na frente, porque ela está aberta para receber jovens e mandar professores para fora, para intercâmbio, enquanto nós aqui, eu pergunto quantos professores estrangeiros nós temos nas universidades brasileiras? Quase nenhum. Nós achamos que somos um país autossuficiente no desenvolvimento da ciência e tecnologia. Então, ele que estava fazendo todo o processo de aproximação nosso lá com a SENEC. Obrigado. Obrigada, Sr. Milton. É um testemunho muito legal, né? É muito interessante, porém os números são um pouco entristecedores, né? Porque, afinal, nenhuma universidade brasileira no ranking ainda das 200 melhores do mundo, e 20 chinesas, 12 chinesas num período de 20 anos que eles conseguiram aí se sobressair, e nós com a USP, a USP será que existe já há quanto tempo? Já a USP, nós já temos a USP já há tantos anos, né? E nós não conseguimos entrar no ranking. Eu acho que para os universitários deve ser um número alarmante. 82? 82 anos de USP e em 20 anos a China conseguiu colocar 12 no ranking. Fica aí a dica para os estudantes. Eu acho que para nós aqui, né, empresários, eu pelo menos
me sinto muito orgulhosa de ter estudantes vindo querer cada vez mais aumentar o conhecimento de vocês, porque realmente a gente, com esses números, nós podemos perceber que sem cultura e sem estudo não há como ir para frente. Então, parabéns àqueles que continuam perseguindo o conhecimento e a cultura cada vez mais. Dr. Milton, obrigada por ter nos trazido esse testemunho tão brilhante. E parabéns por ter ido atrás de cada vez mais recursos para o nosso, não só para a nossa cidade, como para o nosso país. Senhor Alcides Tapias, achei que era minha voz. Senhor Alcides Tapias, o senhor daria uma palavrinha aí, 2 minutinhos para nós que nós possamos ter um pouquinho mais de palavras de homens sábios aqui, antes de encerrarmos? É um prazer estar aqui, bom dia a todos. Eu queria dizer que, na minha origem, eu nasci numa fazenda de café. Os meus pais eram agricultores no oeste do estado, numa cidade que se chama Santo Anastácio, que é logo depois de Presidente Prudente, que é a cidade mais conhecida naquela região. Quando se falou aqui em algodão, eu, de garoto, fui para a roça catar algodão. E naquela época a gente usava 2 ou 3 meias nas mãos, meia dos pés, que eu usava nas mãos, para não machucar as mãos para colher o algodão. E Santo Anastácio, nos anos 50, foi considerada a cidade maior produtora de algodão do país, naquela época. Então, estar aqui ouvindo as observações que o nosso Chico Graziano fez, e o Milton agora, para mim também é uma situação de conforto. Eu trabalhei quase 40 anos no Bradesco e nessa função, durante 20 anos, eu cuidei dos projetos agropecuários do Bradesco na Amazônia. Então eu conheço aquilo de andar a pé, não a cavalo e nem de carro, a pé. E durante todo esse tempo, a grande luta era não desmatar, era conservar. E isso é o que o projeto e o que o Bradesco orientou. Sentido contrário, no Triângulo Mineiro, o Bradesco fez a criação de 3 fazendas para o plantio de pinos, porque na época a fibra que se usava para fazer papel era considerada a fibra longa. E eucalipto estava começando a tecnologia que foi desenvolvida aqui pelos nossos amigos de São Paulo. Então, esse projeto de plantio lá no Triângulo Mineiro era uma coisa ao redor de 150, 180 mil hectares. Não era brincadeira. E por causa disso eu tive que ir para os Estados Unidos para aprender a verificar qual era a melhor produtividade dessas florestas, qual era a variedade, qual era o esquema de plantio, como é que se faziam os cortes para permitir o desenvolvimento maior e aprender um pouco também da fabricação de celulose. Foi ótimo. E quando o pessoal me convidou para vir para cá, eu imaginei que eu deveria estar relembrando todos esses pontos. E foi realmente o que ocorreu. E quando se citou aqui a cidade de Sinop, eu visitei Sinop para olhar, vocês podem se espantar, plantio de mandioca, por uma pessoa que era do Paraná, que se chamava Enio Pipino. E por que olhar esse plantio de mandioca lá? Porque naquela ocasião a gente já estudava a possibilidade de usar a mandioca para produzir eletricidade. Esse assunto evoluiu tanto em Sinop quanto aqui no Triângulo Mineiro. Então, eu sou testemunha
de que Sinop, na época, era quase que uma pequena cidade, 5, 10 mil habitantes, para hoje, com a quantidade de habitantes que tem e a importância para a própria região. Muito obrigado, desculpem tomar o tempo de vocês. Imagina, nós que agradecemos, senhor Alcides. Com a palavra de encerramento, publisher da revista América Economia e presidente do GCSM, senhor Agostinho Turbian. Senhoras e senhores, obrigado pela presença. Quero dizer que ter o ministro Alcides Tapias à mesa, para nós é motivo de honra e responsabilidade, porque o senhor faz parte daquela casta dos grandes e notáveis brasileiros que nos trouxeram até aqui. Às vezes a gente acha que está numa situação difícil, mas a gente tem certeza que seria horrível sem pessoas como o senhor, e aí não é um elogio, porque o tempo que o senhor esteve no Bradesco foi o suficiente para orientar algumas plantas diárias de comércio do agronegócio. Ouvi o Chico Graziano para nós também, um homem que acompanhou o presidente Fernando Henrique em várias oportunidades, nacional e internacional, com a simplicidade das palavras dele, com o conhecimento que ele tem, nos mostra realmente que ter um país com essa capacidade de produção agrícola, com uma produtividade acima dos Estados Unidos, com a possibilidade de vir a ser o país de melhor performance ambiental na sua relação agroindustrial, também é motivo de orgulho. Marcelo Ramos, que preside a X-Way, parceiro, amigo, membro do nosso conselho do Global Consul, ao lado do nosso querido amigo Antônio Cruz, também nos honra, muito obrigado, Cruz, e sempre um agradecimento ao Dr. Milton Luiz de Melo Santos, que ele sonegou uma foto de mão dada, viu, Dr. Tapias? Tem uma foto que ele mandou por WhatsApp com o chinês de mão dada. Eu, rapidamente, eu deletei a foto, porque eu falei, não, acho que é algum engano. Milton mandou uma foto errada aqui no processo, porque ele estava de mão dada com o chinês, e eu automaticamente entrei no WhatsApp, era de madrugada, Milton, eu queria romper a nossa amizade, que a gente está acontecendo aí. E ele, de mão dada com o chinês, ele falou, Agostinho, aqui é o hábito. Eu falei, Milton, mas todas as fotos são de mão dada com fulano aí, o que está acontecendo? É para segurar 1 bilhão dele? O que está acontecendo aí? Acho que o cara falou, vou te dar 1 bilhão, e falou, não sai mais do meu lado, até assinar o negócio aqui. Então, dizer que o Dr. Milton, que é um homem que faz, Milton, você não precisa de elogio, você precisa de aplauso, porque fazer o que você está fazendo, como homem público, dando lição aos outros parceiros de outras organizações, porque ele preside, além do Banco de Fomento do Estado de São Paulo, da Desenvolve São Paulo, ele preside a BDE, que é a Associação Brasileira dos Bancos de Fomento. E faz parte de mais 5 conselhos de organizações que regulamenta e trata da questão do fluxo de dinheiro, o Dr. Tapia sabe disso, e é um homem que, com esse conhecimento, essa simplicidade, faz pelo Estado de São Paulo, junto ao nosso querido governador, um trabalho excepcional. Então, para mim, é uma honra muito grande aqui com a minha filha, que tem me ajudado. Eu peço uma salva de palmas a ela, que ela merece. E dizer a todos que é uma grata alegria tê-los aqui. Em nome de todos, eu quero cumprimentar meu amigo, Dr. Paulo, aqui presente. Obrigado, Paulo Dino Casseb, obrigado pela sua gentileza. E dizer às senhoras e senhores, dia 31 de outubro, vamos receber aqui o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jean Paulo Poggio Ismânio. Ele vem falar para a gente um pouco do que é essa parte do poder público ao lado e dentro de um Estado tão promissor, tão forte como nós estamos. Então, estão todos convidados. Muito obrigado a todos. Não sei se eu posso encerrar, Tati. Então, eu quero encerrar agradecendo a todos. Um bom final de semana. Obrigado. E a nossa mesa é vocês. Um aplauso.